Passada nós começamos essa série nova, dizendo que não é sobre o destino, é sobre a jornada. Todos nós, cada um de vocês que está sentado aqui, tem em mente um lugar onde você quer chegar em todos os sentidos na sua vida. Vamos começar dos mais jovens. Você quer passar no vestibular, você quer fazer uma faculdade, você quer fazer um doutorado, você quer mudar de país e estudar fora. Se você está noivo, você fica imaginando seu casamento, como vai ser a sua família, como vai ser a sua casa. Se você já é casado, você já fica imaginando como serão seus filhos e já fica sonhando com o futuro deles. E você deseja harmonia na sua casa, você deseja ser feliz. Nas suas finanças, você também quer melhorar. Você quer poder dar um passo a mais, você quer poder ter um pouco mais, poder viajar um pouco mais. Todos nós temos esses objetivos. Até ir para o céu é um objetivo de muitos de nós. Nós imaginamos que depois dessa vida, nós cremos que depois dessa vida, há uma continuação. A gente vai só fazer uma passagem daqui para a vida eterna, num outro corpo renovado, como diz a palavra de Deus. Então, tudo está em processo, tudo é uma jornada, a sua vida é uma jornada. E acontece muitas vezes da gente ficar muito focado no objetivo, naquele lugar onde você quer chegar, e acabar se esquecendo da jornada, do dia a dia, do passo a passo. Você fica sonhando com o seu casamento, e aí você está namorando e você não está prestando atenção no que está acontecendo no seu relacionamento. Aí muita gente, quantos já ouviram falar de pessoas que ficaram noivas e próximo do casamento acabaram o relacionamento? Vocês já ouviram falar nisso ou só eu que ouvi? Sim? Sim. Sim mesmo? Sim. Sim. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que tinham um sonho com um empreendimento, um novo restaurante, uma loja, seja lá o que for, e a pessoa foi imaginando aquilo e como aquilo lá ia ser bom para ela, para as finanças dela, para a família, foi imaginando e não prestou atenção em alguns detalhes enquanto montava o restaurante, a loja, o empreendimento, seja o que for. Abriu o empreendimento, funcionou 6 meses, foi obrigado a fechar. Por quê? Não prestou atenção na jornada, estava só imaginando o sucesso que poderia ser. Então, em tudo, em toda a sua vida, eu não vou gastar todo o tempo falando de cada exemplo, mas em toda a sua vida e na minha vida, nós estamos num processo. E é só a atenção a essa jornada é que vai trazer o destino que a gente quer. Se a gente não ficar atento na jornada, provavelmente você não vai conseguir chegar no seu destino. Portanto, o destino é super importante, mas a jornada, o momento que você está vivendo hoje, é tão importante quanto, porque é o seu momento hoje, é a sua jornada que vai te conduzir àquilo que você deseja, ou, no nosso caso como igreja, aquele propósito que Deus tem para a sua vida, que nós cremos que é o melhor que a gente pode conseguir para as nossas vidas. Então, nós aprendemos na semana passada que uma das formas da gente melhorar a nossa jornada, o nosso caminhar, é não cometer o mesmo erro mais de uma vez. Aí você talvez olhe para mim nesse momento e fale assim, não dá mais, já estou na terceira, já estou na quarta vez que eu estou errando na mesma coisa. Tá bom, é a sua quarta vez. Mas nós desejamos de todo o coração, e essa série ainda tem 3 capítulos, para ajudar você, para que seja a última vez que você vai errar na mesma coisa. Porque a repetição do erro vai te levar a não conseguir os seus objetivos. Então nós queremos te ajudar, e a gente a partir desse capítulo, nós vamos falar de 3 coisas específicas nos próximos 3 domingos, de coisas que vão te ajudar a manter a atenção na sua jornada, mas que vão
te ajudar principalmente a não cometer o erro de novo. Porque não é verdade, e aí você faz a sua reflexão, você não precisa levantar a mão. Não é verdade que às vezes você olha para si mesmo e fala, de novo isso acontecendo comigo? Eu vou ficar de costas, não ver, sim ou não? Tá, não vi quem falou. Mas eu falei sim virado para lá. É verdade, é verdade. Às vezes você chega numa situação que você está enfrentando a mesma coisa, o mesmo problema familiar, o mesmo problema financeiro, o mesmo problema emocional, o mesmo problema com Deus, no relacionamento com Deus. Você fala, mas eu fiz de novo, mas eu errei de novo. Então eu quero te ajudar com o melhor que eu conseguir, obviamente focado e fundamentado na palavra de Deus, quero te ajudar a não cometer os mesmos erros. Então na semana passada eu destruí rapidamente 3 mitos que a gente ouve falar e que realmente são mitos, eles não são verdadeiros. O primeiro mito é o mito da experiência. Todo mundo fala disso, não, a experiência te faz mais sábio, né? Você já ouviu isso, você já leu em livro de autoajuda, não é verdade isso, a experiência não te faz mais sábio, basta você perguntar para uma pessoa que repetiu 5 vezes a 7ª série, você fala assim, bom, esse cara é um sábio, porque ele fez 5 vezes a 7ª série, certo? Ou errado? Errado, né? Não é verdade. A experiência só te deixa cansado, a experiência vai te deixando mais velho, a experiência sozinha não te faz mais sábio. Agora, avaliar a experiência te faz mais sábio, e a gente não tem esse hábito de olhar para os nossos erros e para as coisas que aconteceram, fazer uma avaliação para que a próxima vez o resultado seja diferente. Segundo mito que eu falei na semana passada é o mito do conhecimento. Quanto mais eu sei, melhor eu faço. Então você fala, eu vou acumulando conhecimento, estudo aqui, pós-doutorado e isso. Quanto mais eu sei, melhor eu faço. Não é verdade. É outro mito. Conhecer o certo não significa fazer o certo. Porque se fosse verdade isso, você nunca ia conhecer, por exemplo, um pastor que tomasse dinheiro das pessoas, ou um padre que fosse sexualmente pervertido, porque são pessoas que sabem muito sobre Deus, tem todo o conhecimento, mas isso não é automático, não significa que sabendo mais você sabe fazer melhor. Então isso é um mito, o mito do conhecimento. O terceiro mito que nós falamos semana passada é que o tempo é meu inimigo. Todo mundo fala isso para si mesmo, fala, eu não posso perder tempo, a vida é muito rápida, eu saio de um relacionamento, eu já não vou ficar esperando muito, eu já preciso engatar um outro relacionamento, porque o tempo é precioso, eu estou ficando velho, o tempo está passando rápido. Não é verdade, isso é outro mito, o tempo é seu amigo, porque o tempo permite que você aprenda com seus erros, avalie seus erros e não cometa os mesmos erros em seguida. Enfim, hoje nós vamos entrar no primeiro tema desses 3, que muito provavelmente pode ajudar vocês, se vocês realmente colocarem em prática alguma das coisas que nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus. E a primeira coisa que você precisa fazer para não cometer o mesmo erro mais uma vez, a primeira coisa das 3 que você precisa fazer é encarar a verdade. Encare a verdade. Para você não repetir o mesmo erro, porque, de verdade, você não pode se dar o luxo de ficar cometendo os mesmos erros, patinando na mesma coisa, chegando no espelho e falar, mas aconteceu isso de novo. Não dá mais. Vamos daqui para frente, se isso já aconteceu até aqui, vamos daqui para frente. Então, a primeira coisa super importante é você encarar a verdade. Em todo episódio da sua vida e da minha vida, todo episódio das nossas vidas, você é o denominador comum dos episódios da sua vida e eu sou o da minha. Sempre que uma coisa boa ou ruim aconteceu na minha vida, eu estava envolvido. Certo? Quer que eu explique de novo? Certo, né? Então eu quero ouvir um certo. Nós estamos conversando, certo? Obrigado. Todos os episódios da sua vida você está envolvido. Em todos os episódios, bons e ruins da sua vida, e vamos falar dos ruins,
você tem uma parcela de culpa, certo? Certo, eu também falei certo. Todos os episódios da nossa vida, a gente tem uma parcela de culpa. Mas você sabe por que você não gosta de avaliar e você não progride, você acaba cometendo o mesmo erro? Porque você não admite a sua parcela de culpa. Você fala assim, não, peraí, não, a culpa não foi minha. A culpa foi daquele patrão que fez isso, aquilo. A culpa foi da minha esposa. A gente se separou, mas ela era assim, ela é intransigente, isso, ciumenta, etc. Não, a culpa era do meu marido. A culpa é do meu filho, que não estuda. A culpa é do pastor da igreja, que não usa terno e gravata. A culpa é do presidente da república. A culpa é da economia. Raras vezes a gente olha para nós mesmos, para tentar saber o que a gente fez de errado nas mais diferentes situações e, claro, com isso aprender a não cometer o mesmo erro. Então, nós sempre temos uma história para contar que justifique o nosso erro, sempre. Você tem na ponta da língua a pior situação que você viveu, relacionamento terminado, casamento terminado, quebrou financeiramente, não se relaciona mais com alguém, um pai, mãe, alguém da família. Qualquer episódio desse, você tem na ponta da língua as justificativas. Eu não vou perguntar, mas é só você imaginar, você tem todas as respostas. Então, algumas dessas justificativas podem ser verdade, mas elas não são totalmente a verdade. Seu pai pode ter sido culpado por você ser uma criança do jeito que você é, mas ele não é culpado sozinho, você teve tempo para lidar com isso, você teve momentos para lidar com isso. Então, você ficar culpando o seu pai a vida toda, a sua mãe a vida toda, o seu patrão a vida toda, não vai resolver, você não vai andar para frente, você não vai caminhar. O problema é esse, a gente omite a nossa parcela de culpa, a gente não quer olhar para o que a gente fez de errado, e se a gente não olhar para o que a gente fez de errado, nós vamos acabar cometendo o erro novamente. Então, isso que eu estou falando, não deveria ser novidade para ninguém, porque isso está na Bíblia desde o começo, As pessoas nunca gostaram de olhar para si mesmas, para os próprios erros. E eu quero ler um trecho aqui da Bíblia, onde isso fica evidente. E parece que dali determina um comportamento de toda a humanidade, porque esse texto está lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis. É a história de Adão e Eva e o relacionamento deles com Deus. Aí você pode até pensar assim, mas a gente está numa igreja tão moderna, a gente ainda está falando de Adão e Eva. Sim, nós estamos falando de Adão e Eva, e eu creio em Adão e Eva, sabe por quê? Talvez eu não creia do jeito que você imagine, que tudo foi literalmente daquele jeito. Eu acho que tem muita coisa poetizada. Mas eu creio que existiu um começo da humanidade pelo simples fato de que Jesus falou que existiu Adão e Eva. Então, o que Jesus fala, eu acredito, porque Jesus foi a única pessoa que falou assim, olha, eu vou ser perseguido, vou morrer, vou ser crucificado numa cruz, e no terceiro dia eu estou ali de novo com vocês. E fez. Uma pessoa que faz isso, eu acredito. Então, Jesus falou em Adão e Eva, eu creio em Adão e Eva. Então, nesse diálogo aqui, de Deus com a humanidade, a gente não sabe como é que foi isso, se Deus se personificava, se Deus estava no vento, essas coisas, a Bíblia não dá os detalhes. Mas, de alguma forma, houve um diálogo entre Deus e o homem. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre lá no livro de Gênesis, e se você não trouxe, a gente vai projetar ali no telão, mas olha que interessante, Gênesis capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 27, mas antes de lermos, um esclarecimento para a gente se situar. O que Deus fez? Deus criou o homem, a mulher, criou o sol, criou a lua. Quer dizer, Deus começou pela natureza, né? Ele separou o que era firme do que era céu, separou céus e terra, depois separou as águas, e
aí escolheu o sol para reger o dia, a lua para reger a noite, isso tudo está lá no primeiro capítulo de Gênesis. Aí Deus criou o homem, e aí percebeu que ainda podia aperfeiçoar um pouco mais, e aí criou a mulher. Posso ouvir um amém das mulheres? Brincadeira. Enfim, essa é a história da criação. E Deus, sabe o que Deus falou para o homem e para a mulher? Multipliquem-se, aproveitem tudo que eu criei, está tudo aí à disposição de vocês, as coisas para comer, as coisas para se divertir, as coisas lindas, está tudo à disposição de vocês. Cresçam, se multipliquem, façam família, aproveitem. Foi assim que Deus tratou com a gente, com a humanidade, era esse o propósito de Deus. Aí Deus, talvez para testar a fidelidade do homem, de tudo que ele havia criado, ele criou uma única regra, única. Tudo fica à vontade para fazer, só não coma do fruto daquela árvore. Pode ser simbólico isso, mas se você consegue entender isso pelo que aconteceu depois. Não coma do fruto daquela árvore, porque ali vocês vão ter o conhecimento entre o bem e o mal. Até aqui vocês não sabem o que é mal, só existe o bem, só existe o que é bom. Mas se acaso vocês desobedecerem essa regrinha, se acaso vocês não prestarem atenção no que eu estou falando, vocês vão conhecer o mal. E esse mal pode gerar consequências terríveis na vida de vocês. Morte de relacionamento, morte física, morte na saúde, morte em tudo. Então Deus só criou essa única regrinha. E o que o homem e a mulher fizeram? Desobedeceram a única regrinha. Não tinha uma lista de 10 mandamentos, nem de 613 leis, era uma única regra, e nós desobedecemos. Por que eu digo nós? Que antes de você culpar o Adão, apontar o dedo, pensa se você já não desobedeceu alguma vez a Deus. Se sim, nós estamos no mesmo barco, nós fizemos a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Bom, mas vamos lá. Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Só isso, homem e mulher, não tinha Pablo Vittar, não tinha nada dessas variações que a gente tem hoje. Era só isso. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Tudo é de vocês, dominem sobre a terra, sobre os animais, sobre as plantas, tudo é de vocês. Mas, como eu disse, o que aconteceu? Quebraram a única regrinha, desobedeceram a Deus, comeram do fruto da árvore proibida. Desobedeceram, esse que foi o pecado inicial, a desobediência. Aí no capítulo 3, já pulando uma série de coisas, Deus foi lá conversar com o homem e com a mulher sobre o que tinha acontecido. Porque, obviamente, se ele criou tudo, ele sabia de tudo, ele sabia o que estava acontecendo. Então Deus foi lá conversar com os dois. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava perto do jardim, quando soprava a brisa do dia, quer dizer, eles já tinham uma hora do dia que eles sentiam a presença de Deus, como se pudessem ouvir os passos de Deus caminhando. Quando eles perceberam os passos do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Muito esperto, né? Pensa bem, Deus criou todas as coisas, criou todo aquele jardim, criou os dois, e eles achavam que ele estava escondidinho. Conseguiram, não, a gente vai se esconder de Deus no jardim que Deus criou. Mas é isso que acontece com a gente, quando a gente peca, nossa tendência é nos escondermos até hoje. Você quer fingir que não pecou, você quer disfarçar, você quer arrumar um culpado, você quer se esconder. Até hoje, nós reagimos da mesma forma, nós nos escondemos das pessoas e de Deus quando pecamos. E alguns se escondem por anos e anos, mantendo um vício, um pecado, uma traição, que vai se arrastando pelo tempo. E aí quando a pessoa é descoberta, desculpa, mas ela estava ali, escondidinha, querendo proteger
o seu pecado. Isso acontece muito. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: ei, onde está você? Como se Deus não soubesse. Mas isso também revela uma coisa muito interessante, que quando você está escondido de Deus, Deus te procura. Deus quer renovar os votos, Deus quer estreitar o relacionamento. Você está escondido, Deus te procura. Deus quer um contato com você. Então, quando Deus chamou Adão, ele respondeu assim, Adão respondendo, né? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem falou para você que você estava nu? Uai, quem falou para você? Como assim? Por acaso, Adão, querido mesmo, Deus estava falando isso com amor. Por acaso você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Porque não há outra maneira de você ter pensado em se esconder de mim ou ter sentido nu, a não ser que você tenha desobedecido. Então Deus perguntou cara a cara com Adão: Adão, você desobedeceu? Você fez isso? Aí a resposta de Adão vocês conhecem, né? Adão falou assim: sim, Senhor, comi mesmo e assumo o meu erro, pode me castigar, mas por favor, deixa a Eva fora disso, porque ela é inocente. Oi? Não foi isso? Não é assim que está na sua Bíblia? Deus, eu assumo a minha culpa, o Senhor falou comigo, eu assumo, deixa a Eva fora. Não foi isso que Adão respondeu. Adão respondeu: foi a mulher que o Senhor me deu por companheira. Portanto, parte da culpa é sua, Deus. E a outra parte da mulher. Porque foi ela que o Senhor me deu, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Você entendeu? Então, Deus, conversa com a Eva, eu vou esperar ali no cantinho, vocês se acertam, daí venham falar comigo, porque a culpa não foi minha. A gente ri, mas a gente faz assim também. Bom, você vê que isso começou lá atrás, né? De certa forma, Adão não estava mentindo. Perceba, porque é isso que você acaba fazendo e eu também. Adão não estava mentindo, porque sim, foi Deus que deu a mulher para ele. E sim, foi a mulher que tomou a iniciativa primeiro. Então, era verdade, só não era toda a verdade. Percebe? Era verdade o que ele estava falando, é igual a gente é bom de argumento. Mas na real, não é toda a verdade, é uma parte da verdade. E é isso que Adão tentou fazer. E o problema é quando a gente faz isso, quando você começa a criar a história para se justificar, quando você tira a sua parcela de culpa, o problema disso é que depois de um tempo de tanto repetir essa história, você começa a acreditar nela. Você acha aquela história verdadeira. De tanto que você repetiu, você já contou uma vez, não, a culpa foi do... Aí você contou de novo, aí depois você contou mais uma vez, daqui a pouco você já está acreditando que foi daquele jeito. E sabe qual é o risco? De você cometer o mesmo erro de novo. Errar na mesma coisa que você já errou. E isso vai comprometer o seu destino, aquele lugar onde você quer chegar, o seu futuro. Quando você faz isso, você compromete os seus objetivos, aquele lugar para onde você está caminhando. Bom, então se a culpa foi da mulher, Deus foi lá conversar com a mulher para esclarecer, né? A mulher, como é um ser evoluído, provavelmente tinha uma resposta mais profunda. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez, Eva? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou. O erro não foi meu, Deus. Eu estava aqui de boa, apareceu esse ser com uma conversa e eu acabei caindo, mas a culpa não é minha.
a culpa não é minha. Se você parar para refletir, Eva não estava mentindo, ela estava escondendo parte da verdade. É verdade. Uma serpente, um ser, alguma coisa, conversou com ela, a convenceu de que ela, experimentando aquela fruta, seria muito mais completa, conhecendo o mal e o bem, ela ia viver melhor, mas ela se deixou seduzir por aquilo, certo? Então, ela tem uma parcela de culpa, mas a nossa tendência é sempre empurrar a culpa para o outro lado. Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos falando dos nossos destinos, a nossa jornada. Não estamos falando só do Adão e da Eva, nós estamos falando de nós mesmos. Todos nós que temos sonhos, objetivos, passamos por essa mesma tentação, de cometer um erro e não olhar para a verdade, não encarar a verdade e maquiar a verdade. E transformar uma meia-verdade numa verdade inteira. Todos nós fazemos isso. Nós não podemos encher as nossas mochilas com acusações se nós desejamos um futuro melhor. Se você quer um futuro melhor, não adianta você ir colocando na bagagem, foi ele, a culpa é dele, a culpa é daquilo, foi economia, foi isso, foi aquilo. Você não vai conseguir avançar nos seus objetivos, você não vai ter um futuro melhor. Insistir em culpar alguém faz com que carreguemos nossos problemas para o futuro. Quando você insiste em colocar a culpa em alguém, é o mesmo que você estivesse fazendo assim, eu não vou resolver isso aqui, vou guardar isso no meu bolso, a culpa foi dele e tal, e vou dar um passo à frente. Só que quando você dá um passo à frente, aquilo ainda está no seu bolso. Você carrega o seu problema para o próximo desafio, para o próximo relacionamento, para o próximo empreendimento, para a próxima estação sua com Deus. Você carrega isso se você não admite o seu erro. Então, qual deveria ser a nossa atitude diante disso? Qual é a minha culpa? Qual é a minha parte nisso? O que foi que eu fiz? Porque é nessa parte que eu posso trabalhar. Naquilo que eu fiz, naquele que foi o meu erro, na minha parcela de culpa, é a parte que eu posso trabalhar. Não olhar para a verdade nos afasta de Deus. Nós lemos, acho que 2 vezes nos últimos 3 meses, um versículo lá de Mateus 5, 8, que diz assim: bem-aventurado, felizes, completos são aqueles puros de coração, porque esses verão a Deus. Esses não precisam se esconder de Deus. Aqueles que têm o coração limpo, aqueles que não carregam essas coisas no bolso, aqueles que encaram a verdade, aqueles que avaliam, aqueles que pedem perdão, aqueles que arrumam, corrigem os próprios erros, esses não tem do que se esconder. Esses são felizes, esses são bem-aventurados, esses verão a Deus, eles não precisarão se esconder de Deus. Quanto mais limpos e puros de coração nós formos, mais próximos de Deus seremos. Então, eu tenho um desafio para você nesse finalzinho aqui. Vamos supor que esse gráfico, eu não sei se todo mundo vai conseguir ver, esse telão não funcionou hoje. Nós temos ali um gráfico para avaliar o nosso último grande erro, o grande problema que nós tivemos emocionalmente, financeiramente, em relação a amizades, a trabalho, seja lá qual for. Então, aquele gráfico, a gente precisa localizar a nossa culpa em tudo aquilo que aconteceu. Então, provavelmente, você não faria isso. Eu acho que a sua culpa seria, não tem um outro, o anterior, um azul? É esse aí. Provavelmente, eu diria que a minha culpa está em torno disso aí para menos, né? Essa é a nossa tendência. Alguns vão dizer, como aquele outro gráfico lá vermelho, não, minha culpa foi só aquela. Tudo bem, se você estiver exagerando, mas o que eu quero que você, meu irmão, quero que você faça? Que você olhe para a sua parcela de culpa na última coisa que aconteceu na sua vida e avalie
Olhe para aquilo com verdade. Porque essa é a única forma de você garantir que da próxima vez você não vai cometer o mesmo erro. Porque você olhou para dentro e disse, olha, meu relacionamento não deu certo, a minha mulher era assim, ciumenta, era rabugenta, mas o que eu poderia ter feito? Eu também não fui generoso, eu também fui chato, eu não tive paciência. Se você começa a avaliar aonde você errou, se o seu relacionamento já acabou, quem sabe no próximo você tenha a grande oportunidade de não cometer os mesmos erros, porque é ação e reação. Na medida que você mexe com uma pessoa, a pessoa mexe em reação com você. Então, ninguém acaba um relacionamento por culpa exclusivamente de uma das pessoas. E mesmo o relacionamento com Deus é de igual forma. Você está vindo na igreja, você está se envolvendo, as coisas estão indo bem, mas aí você começa a ceder para uma tentação, chega domingo, você já não quer mais ir na igreja, você vai se distanciando, se afastando, aí daqui a pouco, bum, acontece uma situação inesperada na sua vida, você entra em desespero, você perde a esperança, e aí você procura a Deus para te dar conforto, para te ajudar a sair daquela cilada. Como Deus fez com Adão, Adão, onde você está? Deus está interessado nisso, em te ajudar a resolver essa questão. E Deus vai oferecer a sua graça para que você saia daquela situação. Mas e aí? Aí Deus te cura, Deus te conforta, Deus traz paz no seu coração, Deus te coloca em contato de novo com os irmãos, te coloca numa família, e aí passou o problema, daqui a pouco você começa a ficar cansado para ir na igreja, você começa a não participar mais tanto, porque as coisas estão indo bem, bum, acontece. Chega, né, gente? Chega de agir assim. Avalie aquilo que causou o problema na sua vida, aquilo que te distanciou de Deus, para que isso não precise acontecer de novo. Faça isso com tudo na sua vida, com a sua saúde. Por que pessoas precisam ter um infarto para começar a cuidar da saúde? Algumas têm a chance de ter um primeiro e um segundo, outras no primeiro já vão passear em outra dimensão. O que precisa acontecer para que você, no primeiro sinal que você cometeu um erro, você avalie aquilo e não cometa mais? É você olhar para a sua parcela de culpa e fazer uma avaliação. Eu escrevi uns tópicos aqui, para encerrar, que talvez alguns de vocês se vejam em alguns deles, ou em um, ou talvez em nenhum, mas é com o intuito, do fundo do meu coração, de ajudá-los a não seguir para a próxima fase da sua vida, não avançar nesse ano que ainda está no comecinho, carregando esses erros junto com você, sem resolvê-los, sem encarar a verdade. E o meu objetivo é que você não cometa os mesmos erros outra vez. Então pode ser que isso tenha acontecido com você. Eu estava vendo um problema e sentia que tinha alguma coisa errada, mas eu tive medo de investigar e descobrir a verdade. Eu resolvi deixar para lá. Quantos já fizeram isso? Está estranho aquela situação, está desconfortável, mas você não quer mexer, você não quer conversar, você não quer confrontar, então você deixa para lá, e aí o problema vira um problema enorme. Não deixe isso acontecer mais com você. As pessoas que eu confio tentaram me avisar, mas eu não quis dar ouvidos. Quem já passou por isso não precisa chacoalhar a cabeça, nem levantar a mão. Mas algumas vezes eu, como pastor, vivo essas experiências constantemente. De você fazer o alerta, você fala, ó, amigo, se você continuar nesse caminho, esse caminho vai te levar a isso. Não, pastor, você não entende, a minha situação é diferente, é única.
Mas menina, se você continuar saindo com esse sujeito que é casado, achando que ele vai largar a mulher, eu já ouvi essa história assim, umas 846 vezes. Sai desse caminho já. Sai desse caminho já, ele não vai largar a mulher, mentira que ela é doente, acorda. Aí você fala, se aconselha, você mostra o caminho, aí a pessoa vai até o momento de se frustrar, de destruir tudo, aí volta desse tamanhozinho, e aí a pessoa não quer mexer naquilo mais. Então, às vezes, você foi alertado pela sua mãe, pelo seu pai, por um líder seu, por uma pessoa que você confiava. Não deixa mais isso acontecer. Se uma pessoa que te ama ou que você confia está te alertando, presta atenção. Que pode ser que você está olhando para a coisa da forma errada. Outra coisa que é muito comum de acontecer, eu deixei isso ir longe demais. Num certo momento, eu percebi que era estranho, mas eu ignorei e fui longe demais naquele relacionamento, naquele vício, naquela prática. Não prestei atenção nos sinais e fui deixando, não quis olhar para a verdade, fui deixando. E cheguei onde cheguei. Não permita que isso aconteça de novo na sua vida. Eu fui egoísta. Como é difícil, né? Se admitir isso para si mesmo. Eu fui egoísta. Eu pensei só em mim. Eu queria aquela pessoa. Eu queria aquele bem. Eu queria aquilo. Eu tinha certeza que aquilo ia me fazer bem. Então eu fui egoísta. Eu não olhei à minha volta. Eu não percebi os sinais. Eu achava que merecia aquilo, que era justo eu ter aquilo. E aí, quantos se endividaram, quantos se complicaram, porque desejaram acima das suas possibilidades. Eu estava sozinho, e essa eu já ouvi muito também. Pastor, eu estava sozinho, eu precisava de alguém, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito sozinha. Tá, e você vai errar de novo. Você vai ficar muito rápido, se envolver com alguém, e vai errar de novo, porque você não consegue ficar sozinho. Que tal aprender com o anterior, ou com a experiência anterior, ou com a outra? Que tal aprender? E esperar. Acabou o relacionamento? Calma, não mergulha num outro relacionamento. A pior coisa que você pode falar para si mesmo é: não, eu preciso disso para esquecer. Tem gente rindo aí por dentro que já sofreu com isso. Para com isso. Avalia a experiência que você viveu e que não deu certo. Eu deveria ter confrontado e não confrontei. Você está vendo uma coisa errada na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, você está vendo uma coisa errada. Você deveria ir lá e conversar com essa pessoa. Mas porque você não gosta de conflito, porque você não gosta, você não fez isso. E aí a coisa foi crescendo, até que quando explodiu, era tarde demais. Quantos já fizeram isso nos relacionamentos? Quantos casais que eu já atendi, que não se falavam, não se comunicavam, não confrontavam, e foram indo, até que chegou num ponto, não tinha mais uma gota, aquela coisa, era a gota que faltava para derramar tudo. Converse. Quantas vezes você negligenciou o seu relacionamento com Deus? A gente tem falado aqui com uma certa insistência. O segredo da felicidade é você colocar Deus no centro da sua vida. E isso não é teoria, isso é prática, não é conhecimento, é prática. À medida que você faz, você experimenta. Isso é que é fé. A fé é fazer para ver. Não é ver para crer, é crer para ver, né? Isso que é fé. Quantas vezes você negligenciou o seu relacionamento com Deus? Quantas vezes você foi alertado: olha, você precisa estar mais presente, você precisa estar mais envolvido, você precisa estar servindo na igreja. Quando a gente fala em servir na igreja, não é porque a gente precisa de trabalho grátis. É muito mais profundo do que isso. Quando você trabalha na obra de Deus, se alegra o coração de Deus, você está cumprindo a missão que Jesus te deixou. Então você não está fazendo favor para ninguém, você está cumprindo o que Jesus pediu que você fizesse, levasse. E se Jesus é o centro da sua vida,
Presta atenção. Se Jesus é o centro da sua vida, você faz o que Jesus pediu para você fazer. Simples assim. Mas as pessoas vão negligenciando, vão deixando de lado, não levam tão a sério. Esperam, como eu falei há pouco, esperam às vezes acontecer um grande problema para daí. Não, pastor, eu quero entrar no GA, quero fazer isso aqui, precisa de se varrer aí, eu já estou varrendo, o que é que tem que fazer? Pô, tudo bem, vem ajudar, mas aprenda então, na próxima vez, não deixa ir tão longe a ponto de você perder o foco. Saúde, nem se fala, a mesma coisa. A gente fala principalmente das questões espirituais, em se tratando de uma igreja, mas a Bíblia fala claramente que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo físico, nós somos alma, nós somos emoção, é a psique. Nós somos isso também, é parte de nós. E nós somos seres espirituais criados por Deus. Nós somos as três coisas. Então, às vezes, você negligencia a sua saúde, achando que, eu estou bem emocionalmente, não tem jeito de você estar bem emocionalmente e espiritualmente, se o seu corpo estiver infectado com alguma coisa que você tem que ficar internado, tomando antibiótico, etc. Não adianta. As coisas andam juntas. Então, olhe para a sua saúde com atenção agora, durante a jornada. Por fim, a 10ª coisa que eu anotei aqui. Eu reconheço que não fiz o meu melhor. Reconheço que não fiz o meu melhor. Não deu certo. Parte da culpa é dele ou daquilo, parte da culpa é minha. Mas eu reconheço que eu podia ter feito melhor. Naquele relacionamento, naquele grupo, naquele trabalho, com os funcionários, com o seu patrão, com os irmãos da igreja, eu poderia ter feito melhor. Eu não fiz o meu melhor. Reconheço, e da próxima vez que eu tiver uma oportunidade para isso ou para aquilo, eu vou fazer o meu melhor, para que eu não caia no mesmo erro. Gente, esse é o desafio dessa semana. Encare a verdade de frente, olho no olho. Encare a si mesmo no espelho. Veja onde você não está fazendo o seu melhor, aonde você errou. Avalie o seu erro, corrija, que aí sim, você está construindo durante a sua jornada aquele destino que você quer alcançar. Seja ele físico, emocional ou espiritual. Amém? Deus, nos dá sabedoria para olharmos para nós mesmos, percebermos nossos erros, nossas fraquezas, e nos dá coragem de tomar a iniciativa de mudar. Cada um aqui talvez tenha se identificado com uma das questões que nós levantamos. Cada um aqui tem a condição de olhar para dentro de si e avaliar, olha, eu não estou cuidando da minha saúde, eu não estou cuidando da minha saúde espiritual, eu não estou cuidando da minha esposa, não estou cuidando do meu marido, não estou dando a atenção devida ao meu filho, aos meus pais, às pessoas que trabalham comigo, à minha igreja. Que essas reflexões, Deus, que todos nós estamos fazendo agora, sirvam de fundamento, Senhor Deus, para que, em nome de Jesus, a gente nunca mais cometa os mesmos erros. E que a gente prossiga, Senhor Deus, para o alvo, para o destino, para o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, que é o lugar onde a gente vai ser mais feliz. Não tem lugar mais feliz do que dentro dos seus propósitos. Ajude-nos, Senhor Deus, na nossa jornada, para que a gente alcance tudo que o Senhor tem para nós e o muito mais que o Senhor nos oferece, além da nossa imaginação. Nós cremos nisso, aceitamos o desafio e deixamos tudo nas Tuas mãos, Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Queridos, uma semana abençoada a todos. Domingo que vem estaremos aqui de novo e venha, traga mais alguém. Amém?